Olá, queridos, a paz do Mestre, para encontrar todos vocês bem, junto com todos os seus. Por aqui, pastor Felipe Miranda Mota, pastor da Terceira Igreja Batista de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro. Privilégio de poder estar conversando com os amados nesse tempo de EBD, de Escola Bíblica Dominical ou Dinâmica, como queiram. Nós estamos aí aceitando, né, assim, já cumprindo o convite feito na pessoa do pastor Domingos, pastor da Igreja Batista Vital Brasil aí em Niterói. Pastor Domingos é um amigo que fizemos esses últimos anos e tem sido uma bênção essa amizade. Eu louvo a Deus pela vida dele e agora também em contato com os irmãos e com todos vocês que através do YouTuber e outros meios tecnológicos estão tendo acesso a esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e que possa ser um momento produtivo. Discutimos um pouco sobre o que falar, né? E então conversamos sobre falar aqui com base no livro de Provérbios. Embora o livro seja bastante grande, vamos aqui condensar as coisas mais importantes e ponderá-las em alguns encontros apenas. E é óbvio que eu quero iniciar pelo começo, é claro. Nós vamos hoje trabalhar um pouco da introdução, mas falando um pouco sobre o nosso tema maior, né? Com o tempo que estamos vivendo, com tudo que estamos assistindo e com coisas que parecem ser extremamente novas aos nossos olhos, quando vivemos um momento de pós-pandemia, coisa que não tínhamos vivenciado ainda, como nós vemos uma economia mundial aí com grandes dificuldades, quando nós olhamos também a tempos de guerra e não apenas isso, quando olhamos para o nosso contexto também brasileiro do país, não apenas o contexto global, vamos perceber algumas situações bem específicas nossas, como, por exemplo, a polarização política, que está extremamente forte e precisamos sempre estar em oração a Deus por conta dessas questões também. Além disso, a militância ideológica que tem se levantado nesses últimos tempos, que inclusive às vezes até acaba dividindo por conta da polarização política, também dividindo até mesmo instituições como a igreja, você consegue perceber algumas divisões de pensamento. E, além disso, também a aceleração do desenvolvimento digital tecnológico. A gente vai percebendo que isso mexe com muita coisa, as informações chegam a todo tempo, e aí você parece receber tanta coisa que às vezes você fica com dúvida no que acreditar. Em tempos assim, nós chegamos a essa conclusão de trabalhar o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, um guia para uma vida que agrada a Deus. Num tempo como esse, talvez seja difícil você estabelecer um parâmetro do que é agradar a Deus. Afinal, são tantas opiniões, geralmente a verdade está sendo tão, como vou colocar, relativa. E, enfim, diante de um panorama como esse, o livro de Provérbios é um excelente guia para todos nós. A palavra de Deus é sempre um excelente guia para todos nós, para que possamos vencer esse tempo e essas dificuldades. Quero compartilhar a tela aqui com os amados, rapidamente, para que vocês também tenham acesso à parte do que eu estou falando aqui, né, com os irmãos. Desde já agradeço o convite e a você também que está aí nos assistindo através do YouTube. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Provérbios, um guia para uma vida que agrada a Deus, é a ideia. O texto que nós vamos usar aqui para a introdução à nossa primeira lição, que tem como tema Introdução a Provérbios de pai para filho, é o texto de Provérbios 1, de 1 a 9, que diz o seguinte, dessa forma. Deixa eu só tirar a caixinha aqui da minha frente para eu poder ler com mais tranquilidade. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras versões, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço.
Provérbios 1, de 1 a 9. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos guia em todo e qualquer tempo, e embora possamos estar vendo muitas coisas novas, sabemos que a tua palavra é sempre atualizada. Muito obrigado, Pai, por tudo que a tua palavra nos proporciona e os meios de vida que, sem dúvida, ela é capaz de nos direcionar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nos conduza nesse estudo para a tua glória. Assim oramos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, como nós já falamos, a gente está num contexto muito desafiador, né? E falar sobre essa introdução me lembra um pouco a minha época de seminário e também de faculdade, né? Quando nós cursamos e tivemos ali que desenvolver, sempre há um trabalho final a ser desenvolvido, e como todo trabalho acadêmico, ele tem uma introdução. É interessante que a introdução, segundo as normas que regem os trabalhos acadêmicos, que você deve estar vendo aí, se você está fazendo uma universidade, está cursando um curso na faculdade, você com certeza está vendo essas normas da ABNT. E você vai perceber que a introdução ela tem alguns elementos que são importantíssimos. Mas antes de falar desses elementos, eu preciso falar um pouco sobre o que é a introdução. É o início, é a apresentação, e é claro que quando você pega um livro, a primeira ideia que você tem é ler justamente a introdução para você perceber se esse livro traz o conteúdo que você espera ou não. Ali mostra algumas coisas importantes a respeito deste livro. Então, a introdução tem uma grande importância em todo o trabalho acadêmico. E claro que não é diferente também com as escrituras. Como uma história começa é sempre importante. Você já deve ter assistido um filme e perceber que se você perder o início dele, você começa a perder as conexões mais importantes a respeito do meio e do fim. Também há uma ilustração que nos ajuda a entender um pouco melhor isso. Imagine você está lá na sua faculdade, no seu curso, da hora do intervalo, você corre até a lanchonete da sua instituição, da instituição de ensino que você está ali matriculado, e você pede um lanche, um sanduíche ou um hambúrguer. E aí, quando o lanche chega, você nota que o pão está mofado. Você comeria esse lanche? Essa é a questão. Provavelmente a sua resposta é não. Embora você não saiba sobre o conteúdo e o que tem dentro dele, se está bom ou se está ruim, só pelo fato de você perceber que o pão não está legal, você já encara aquele lanche como algo que pode não ter sido muito bem preparado, não é verdade? Você evita aí alguns tipos de problemas que você poderia ter caso o lanche de fato esteja estragado por dentro, né? E isso nos mostra que o pão, embora possa não ser a parte que nós mais nos preocupemos dentro de um lanche, né? Sem dúvida, quando ele está mofado, é um sinal de que o restante não tem, assim, a nossa atenção ou o nosso estímulo para comê-lo. Não é diferente com a introdução. Quando você percebe que a introdução não é legal, geralmente você não continua, não vai à frente com o restante do conteúdo. Por isso, entender a introdução de Provérbios é magnífico para que você entenda o quão importante é também o restante do livro. Nós vamos aqui analisar, de acordo com o que as normas nos indicam sobre uma boa introdução, tentar achar esses elementos da introdução dentro desses versos que lemos aqui, e olhando e considerando também todo o contexto que nós estamos vivenciando de pandemia, polarização política, militância ideológica, aceleração do desenvolvimento digital tecnológico, tudo isso nós não vamos abordar, mas é o contexto que nós estamos inseridos. Então é preciso observar isso também, e aí vem a relevância de estudarmos esse livro. É um guia para a vida. E por que nós dizemos isso? Provérbios são frases curtas carregadas de sabedoria. E embora a maior parte dos provérbios de Salomão, que assim foram considerados, estejam dos capítulos de 10 a 29 do livro, ainda assim, entender o que vem antes, ou seja, a introdução de 1 até o 9, do capítulo 1 até o capítulo 9, é importantíssimo para que você entenda todo o resto do que está acontecendo, a relevância disso, né? Bem, então, vamos justamente entender um pouco melhor isso. Nós dividimos em 3 momentos aqui a nossa aula para que você perceba isso. Nós vamos falar um pouco sobre esses elementos da introdução, depois nós vamos deixar algumas perguntas para que você também possa estar participando dessa aula de maneira mais prática, e por fim nós vamos fazer a teologia bíblica, ou seja, a conexão disso com o restante da história
das Escrituras, que é sempre muito importante em um estudo de quaisquer que sejam os textos bíblicos escolhidos, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a autoria. Bem, os provérbios são considerados como algo de autoria de Salomão, embora nem todos eles possam ter sido escritos por ele. Por que eles são sempre relacionados a Salomão? Justamente porque Salomão, como nós lemos lá em 1 Reis, capítulos 3 e 4, durante essa semana, que você teve a oportunidade de estar fazendo essa leitura, você que está aí nos assistindo através do YouTube pode também buscar na sua Bíblia e fazer a leitura, e você vai perceber lá que Salomão era tido como um pai de toda a tradição de Israel, dessa cultura de sabedoria, das pesquisas. Ele pesquisou inúmeras coisas, não apenas a questão dentro do reinado dele, mas botânica, questão de animais, ecologia. Ele trabalhou muito outras áreas também e juntou um enorme conhecimento. Por isso, eles entendem Salomão como uma fonte de sabedoria do próprio povo, uma vez que ele ganhou como presente de Deus a sabedoria. E você percebeu isso nesses capítulos de Reis, né? Bem, o livro de Reis, 1 Reis 3, capítulo 3 e capítulo 4, você vai perceber isso e vai ver como que ele tem esse respeito por parte da população de Israel. Mas é preciso que você entenda que um provérbio ele está carregado de sabedoria, ele é algo que é magnífico para se ler, é legal, mas você precisa entender esse conceito de sabedoria trazido nas escrituras aí. Por isso a gente colocou aqui para você esses conceitos importantes. Embora que só esteja sabedoria, porque infelizmente a gente confunde um pouco sabedoria, principalmente no tempo em que a gente está tendo essa aceleração digital tecnológica com muita velocidade. A gente recebe informação o tempo todo vai chegando coisa nova, notícias, conhecimento, dados, enfim. E de toda sorte, a gente sempre acha e confunde um pouco essas informações, ou um grande acesso a um grande número de informações, como sendo algo de sabedoria. Não, sabedoria não é isso. Alguns também entendem sabedoria como inteligência. Eu ainda entendo como algo maior do que isso, é um pouco diferente. Então, o que quer dizer sabedoria? Em primeiro lugar, sabedoria não é algo que temos aqui, como o que temos aqui, inteligência, o raciocínio. A sabedoria está relacionada a algo dado por Deus, a algo divino. Você vai perceber isso também nos textos que nós propomos aí, de Tiago. O próprio capítulo 2 de Provérbios vai trazer essa ideia, salvo engano, verso 6, que a sabedoria é algo dado por Deus, então é proveniente dele. Quando você lê Tiago, isso fica claro, peça a Deus sabedoria, é Ele quem dá. E quando você lê também o livro dos Provérbios, isso fica claro. Mas ainda há uma outra ideia que vai nos ajudar a entender melhor o conceito de sabedoria, que é o tema central do livro de Provérbios, né? E sabedoria vem de uma palavra utilizada aí sempre, que é o Rockman. Se você pesquisar em alguns vídeos sobre Provérbios, você vai ver que essa palavra vai aparecer. Justamente porque essa palavra não tem a ver apenas com a ideia de sabedoria como conhecimento, como informação, mas mais do que isso. A palavra Rockman era dada a alguns escultores bem habilidosos, ou seja, um escultor é aquele camarada que ele faz a escultura e quanto mais ele trabalha nisso, quanto mais ele vai lapidando ali aquele material, mais perfeito ele vai ficando, mais melhorado vai ficando o seu trabalho, e a cada trabalho que ele faz, ele melhora ainda mais. Então, sabedoria no livro de Provérbios está relacionada a algo muito prático. Não tem a ver apenas com a quantidade de informações que eu recebo e sou capaz de processar, mas é como eu utilizo essas informações e esse conhecimento no meu dia a dia, na minha prática, tem a ver com o que eu sou e faço. Tá? Então, sabedoria aqui está relacionado extremamente às atitudes, ao caráter, às tomadas de decisões. Então, entenda que sabedoria aqui é muito mais profundo do que simplesmente ter acesso a uma grande, enorme quantidade de informação, é mais do que ter uma faculdade, é mais do que ter uma pós, é mais do que ter aí seu mestrado, doutorado, ou quaisquer que sejam essas características de adquirir conhecimento. Embora o livro de Provérbios diga que isso é muito bom,
cada vez mais adquirir conhecimento, a sabedoria está para além disso, ou seja, é mais do que simplesmente conhecer as coisas, mas é praticar de maneira plausível tudo isso que você conhece, até que você chegue à ideia de agradar a Deus. Bem, então vamos agora para a ideia de uma boa elaboração, esperando que você se torne esse escultor habilidoso, ou seja, aquele que consiga levar tudo isso que nós vamos falar aqui para a sua vida prática. Eu sempre digo isso nas minhas aulas no seminário. Olha, não me importa muito se você vai decorar exatamente o que eu falei, mas se você conseguir aprender e levar isso para a sua vida, eu vou estar satisfeito em entender que o meu trabalho foi cumprido com êxito. Então, a ideia de você ter sabedoria é você saber praticar aquilo. Então, vamos iniciar com a introdução, entender alguns elementos que a introdução tem no mundo acadêmico e como a gente pode enxergar isso nesse texto e como isso pode estar em comunicação ou relacionado com a minha vida. Vamos lá. Bem, uma boa introdução, ela tem, em primeiro lugar, um parágrafo de contextualização e tema. Você vai apresentar o seu tema também mostrando ali qual o contexto que você está inserido. Como nós fizemos aqui, falamos sobre essa ideia do que estamos vivendo e esse mundo extremamente diferente para a nossa geração, né? Então, você tem esse parágrafo que mostra isso, e é claro que Salomão aqui, embora ele não tenha diretamente esse parágrafo, ele tem um início do seu livro e dessa película que nós escolhemos, versos de 1 a 9, o início e o fim mostrando uma conexão muito forte, que ele quer transmitir isso para as novas gerações, que ele tem a ideia de educar bem o seu filho, polir o seu filho, ou seja, dar sabedoria ao seu filho, de modo que entre em comum acordo também com aquilo que recebeu do pai. Quando você olha o primeiro momento, o primeiro versículo, você percebe que ele faz questão ali de nomear-se filho de Davi, e por fim ele faz questão de dirigir o seu texto ao seu filho. Nós estamos vendo uma troca e um passar de informações de pai para filho. Ou seja, eu sou filho de Davi e estou transmitindo esse conhecimento para o meu filho. Talvez como um reflexo do que o pai havia feito com ele, ou simplesmente por entender que precisava disso. Mas mais à frente você vai perceber que ele está transmitindo conhecimento. Depois a gente entende um parágrafo aí talvez de justificativa, né? O parágrafo de justificativa, nós podemos olhar que é sempre aquele momento em que vai se responder o porquê nós estamos fazendo aquele trabalho acadêmico. E é claro que com Salomão não foi diferente. Ele está explicando logo no início por que ele está escrevendo isso, né? A justificativa, esse porquê, aparece lá no verso 9. Né? Ele diz, olha só, estou escrevendo tudo isso porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, como colares ao teu pescoço. Esse texto aqui não tem a ver apenas com você pensar no enfeite, mas assim como um enfeite melhora a nossa aparência, como um diadema, um colar, melhora a nossa aparência, ele está dizendo que a sabedoria melhora-nos enquanto pessoas de caráter. Então, a sabedoria e a conquista disso, ou ganhar isso da parte de Deus, vai melhorar o nosso caráter. Então, o que Salomão tem como justificativa é essa melhoria de caráter. Então, olha só, filho, escute isso que eu estou dizendo, porque vai melhorar o seu caráter. Obter sabedoria vai melhorar o seu caráter. Quando você tem muito conhecimento e acha que por isso você está acima dos demais, o seu caráter aparentemente é piorado. Por isso que sabedoria não tem a ver apenas com a quantidade de conhecimento que eu tenho, mas o que eu faço com esse conhecimento, ou seja, a minha vida prática. Então está aí a justificativa. Tudo isso vai aperfeiçoar você, o seu caráter. Por que nós vamos estudar provérbios? Isso vai aperfeiçoar o seu caráter. É claro que o pecado é o maior motivo do nosso desvio de caráter. Por isso, o objetivo do livro
tem a ver com o Senhor nosso Deus e o resgate que ele quer fazer do nosso caráter. Lembre-se de Gênesis, né? Como nós vamos até ampliar um pouco essa discussão na nossa parte de teologia bíblica. Nós caímos, nós pecamos no início, nós éramos a imagem, a semelhança de Deus, criados dessa forma, para manifestar a glória dele, para replicar a glória dele, para reproduzir a glória dele através dos filhos. E olha só aonde nós chegamos. Salomão está instruindo o seu filho. E obviamente que filhos são reprodução dessa glória de Deus. Ou seja, você está replicando isso. A glória de Deus não pode ser aumentada ou diminuída, porque ela é a glória de Deus, mas ela pode ser manifesta. Então, ou seja, é a ideia de que o meu caráter melhorado me aproxima mais daquilo que Deus criou, que é a sua imagem e semelhança. E o pecado foi justamente o que nos desviou disso, lá do início. E é claro que é o próprio Deus que tem uma solução para esse nosso desvio de caráter. Então, obter sabedoria, né, é algo que não é apenas uma motivação, uma justificação, mas é também o objetivo do livro, que é uma outra característica de uma boa introdução. Além de ter uma justificativa, um porquê, que é justamente o aperfeiçoamento do caráter, ele também tem um objetivo, ou seja, aonde ele quer chegar. Ele tem um objetivo geral, objetivos específicos. O objetivo geral é o ponto maior, é onde ele quer chegar, de fato. E os específicos são aqueles momentos que vão ajudar ele a chegar lá. Bem, como parte central desse texto, você vai perceber muito a expressão temor ao Senhor. Esse é o objetivo, obter sabedoria através do temor do Senhor. E aqui, por gentileza, não confunda. Temor do Senhor aqui não tem a ver com ter medo dele. E, infelizmente, muitos entendem o temor a Deus dessa forma, tá? E, embora, de fato, Deus seja muito poderoso, embora, de fato, ele tenha condição de dar a vida e tirá-la, ainda assim, a ideia aqui não é de ter medo, mas sim de reverência, de admiração, de adoração. É um sentimento saudável, gente, que justamente nos mostra o quão magnífico Deus é. E a palavra de Deus tem essa ideia, né? Revelar Deus, quem Ele é, como que Ele é admirável. A sua santidade, o seu amor, tudo é admirável. Tudo o que ele fez por nós, como ele é, tudo é admirável. Então, isso é temor. Eu tenho temor porque eu o admiro a Deus, eu o reverencio, eu o adoro, né? Além disso, traz para nós também uma noção moral, gente. Pense comigo num mundo sem nenhum tipo de padrão moral. Como nós estaríamos? Seria o completo caos, que já é de onde a palavra de Deus nos diz, e a terra era sem forma e vazia, né? Então, seria um caos completo. A ideia seria realmente uma bagunça. Então, temos que ter um padrão moral. De onde é que vem esse padrão moral? Esse padrão moral vem de Deus. Deus está acima de nós, o seu padrão é magnífico e ele estabelece esse padrão. Ele é o próprio padrão, e aí quando nós olhamos para Deus e vemos que de fato ele tem um perfeito padrão moral, nos resta uma coisa que o temor do Senhor nos traz, que é a humildade diante de Deus. Estar humilde diante de Deus quer dizer, olha só, eu entendi o seu lugar na criação, entendi o meu lugar na criação. Sei que o Senhor é o padrão e que eu preciso me dispor a encaixar-me neste padrão e não fazer com que o padrão, né, se encaixe a mim. O contrário, eu preciso me encaixar no padrão divino. Ele é o admirável do universo, né? Ele é o Senhor do universo. Todos esses paraquês também que a gente vê no texto, trazendo uma ideia de finalidade, nos ajuda como objetivos específicos, né? Ou seja, ele tem um objetivo geral, que é, a partir do temor ao Senhor, adquirir sabedoria para viver uma vida que agrade a Deus, mas ele também tem
objetivos específicos que são trazidos nessas finalidades. Olha o verso 2 do texto que lemos. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, para que eu vou ler esse livro? Para eu conhecer e entender a sabedoria. Segunda coisa que ele coloca aí, para que eu vou conhecer esse livro? Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, verso 3, né? A gente não vai explicar aqui o que é equidade, o que é cada um desses detalhes, senão o nosso vídeo fica bem extenso, tá? Mas valeria a pena você talvez pesquisar sobre equidade, é uma ideia muito interessante. Um terceiro momento aqui de objetivo específico é para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. E o que fica claro a partir dos versos 1, que nós lemos, que ele se nomeia filho de Davi, e os versos 8 e 9, que ele diz que está endereçando ao filho dele, né? Então, isso nos mostra que ele está transmitindo esse conhecimento, ou seja, está dando conhecimento, lançando conhecimento sobre pessoas ainda simples ou jovens, né? Para que eles tenham um bom siso, para que eles tenham um bom senso, para que eles tenham mais maturidade, né? E, por fim, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e suas proposições, está lá no verso 6. Eu não sei se você percebeu, mas esses objetivos específicos, ele tem um ciclo muito interessante. O verso 2, por exemplo, ele fala sobre conhecer e entender a sabedoria. No verso 3, ele fala sobre receber o entendimento. Olha só, ele conhece, entende, recebe. Depois que ele recebe, né, o verso 4 diz que ele está dando aos simples, ou seja, há uma transmissão. Então, eu, em primeiro lugar, conheço, depois entendo, por fim, recebo, então transmito. E aí parece que a coisa volta no início de novo, que é no verso de número 6, para entender esses provérbios e a interpretação deles. É interessante, parece que o ciclo volta de novo no início. É um ciclo que eu até podia ter feito aqui no PowerPoint, não fiz por questão realmente de tempo, e perdoem a minha fragilidade nesse sentido. Mas é interessante você pensar nessa ideia de ciclo. Você, em primeiro lugar, conhece a sabedoria, entende a sabedoria, recebe a sabedoria, transmite a sabedoria, para então o jogo começar novamente. Essa pessoa agora vai buscar entender a sabedoria, porque ela conheceu a partir de você, e aí então fazer toda essa transmissão novamente. Enfim, penso que isso é um ciclo bem interessante de objetivos, né? Depois nós temos a metodologia. O que é uma metodologia? Metodologia é o como. Como que eu vou fazer esse trabalho, essa pesquisa, né? Essa pesquisa de cunho qualitativo, quantitativo, vai buscar alguma coisa fora, um trabalho de campo. E quando nós olhamos o livro de Provérbios, realmente é assim. Você percebe que ele está fazendo uma análise da vida, uma junção daquilo tudo que ele foi assistindo, é uma observação. Embora possa ser de cunho qualitativo, né, tem uma certa análise aí também de dados, ele vai observando, nós vamos ver isso nos próximos encontros a respeito disso, ele vai observando a vida, vendo onde deu certo, onde deu errado, ele vai ponderando algumas coisas que são bem interessantes e relevantes para nós. Depois disso, nós temos o referencial teórico. Da onde é que ele está tirando isso tudo, né? Bem, em primeiro lugar, sabedoria é dada por Deus. Então, obviamente que ele está tendo como uma fonte segura e também o próprio Deus é a maior fonte, uma vez que Deus deu a sabedoria a ele. Também percebo que o pai dele é uma fonte de sabedoria. Como é que a gente chega a essa conclusão? Algumas coisas nos ajudam a entender isso. Em primeiro lugar, que ele começa falando sobre o pai e quer transmitir uma informação para o filho. Mas, num segundo momento, a gente percebe também algumas conexões textuais entre provérbios que Salomão escreveu e aquilo que Davi já havia falado. E, às vezes, você percebe que as palavras são diferentes, mas as ideias são as mesmas. Quando, por exemplo, nós olhamos Provérbios, capítulo 10, verso 24, eu vou até pegar minha Bíblia aqui para ler com os irmãos. Provérbios, capítulo 10, se você quiser aí também, pode abrir para você conferir. Provérbios 10, verso 24, que diz o seguinte:
O que o ímpio teme virá sobre ele, mas o desejo dos justos lhe será concedido. Perceba se não é uma ideia bem similar que existe lá no Salmo de número 37, na altura do verso de número 4. Olha o que está escrito lá. Está escrito desta forma: agrada-te também do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Olha só, veja se a ideia não é bem parecida. A mesma coisa acontece com o verso 25 de Provérbios 10, que diz assim: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem fundamentos eternos. Vê se não é bem parecido com a questão que está lá na altura de Salmos 37, versos 10 e 11, que diz assim, ó: pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Então perceba aqui, né, essa ideia que ele está transmitindo de justamente mostrar que uma das fontes dele é o seu pai. Ele está ali, através disso, também buscando transmitir para o seu filho alguns valores que recebeu de seu pai. É claro que nem sempre vai aparecer com as mesmas palavras, tá? Depois disso, nós temos a questão problema. O que é a questão problema? É geralmente uma pergunta que você faz para ser respondida durante o trabalho que você está desenvolvendo. E aqui, lá no verso 22 de Provérbios, no capítulo ainda 1, nós vamos perceber que ele tem uma indagação bem interessante, né, que provavelmente vai ser respondida dentro de todo o estudo do livro. Olha o que ele diz lá no verso 22. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Ou seja, a indagação dele é bem direta. Se a sabedoria está disponível, até quando não atentaremos para ela? É interessante porque nesse tempo muita gente parece ser faltoso de sabedoria, mas ela está disponível. Até quando? Até quando nós estaremos rejeitando isso? Essa é a indagação dele. Então ele vai mostrar um levantamento de como funciona a sabedoria para mostrar ao seu filho que ela está disponível e que ele pode optar por ela. Você vai perceber isso também nos nossos próximos encontros. Bem, mas focando um pouco no encontro de hoje, qual seria o próximo passo depois desse levantamento da questão problema na sua introdução? É claro que é trazer uma hipótese, ou seja, a expectativa de resposta que você tem a essa indagação. Bem, uma hipótese que eu montei aqui é: o pecado nos afastou de Deus, por isso nos distancia do temor devido. Primeiro passo para a sabedoria, lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É em Cristo que, pelo seu sangue, nos reconcilia com Deus, nos selando com o Espírito Santo, munidos pelo temor ao Senhor, conseguiremos encontrar sabedoria. Essa introdução, ela, sem dúvida, nos leva aí a uma estrutura bem interessante do livro, que é justamente o último ponto de uma introdução, mostrar a estrutura. Nós temos 3 grandes blocos, né, que é a introdução, o desenvolvimento do livro, introdução ao capítulo de 1 a 9, desenvolvimentos capítulos de 10 a 29 e as conclusões, capítulos 30 e 31, você vai perceber essas conclusões aí, relembrando um pouco do que está no início, lembrando sempre que nas histórias é muito importante você sempre relacionar o início dela com o fim, tá? Sempre perceba isso. Então, a introdução nos leva aos capítulos de 1 a 9, que é a parte que nós estamos vendo hoje aqui. Capítulos de 1 a 9 traz também, além dessas questões que nós mostramos aqui, da autoria do livro, da ideia de sabedoria, dos conceitos, também nos mostra um pouco do temor ao Senhor e do conceito certinho, mas também traz 10 discursos que Salomão faz ao seu filho. Você vai perceber que tem algumas expressões que sempre se repetem nos capítulos de 1 a 9, que geralmente se inicia assim: meu filho, ou ouve, filho meu. Enfim, sempre vai aparecer expressões dessa forma, e você vai perceber que são 10 momentos assim que isso se repete, tá? São os 10 discursos desse pai para o filho. E todos esses 10 discursos têm algumas coisas em comuns.
algumas coisas em comum, que é justamente a linha que ele segue. O que é interessante no livro de Provérbios e que você deve carregar também para a sua vida é que Salomão, em momento nenhum, ele toma decisão pelo seu filho, até porque ele não deve fazer isso. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus com essa capacidade de escolha, né? E quando nós vamos ver essa capacidade de escolha, isso serve para a minha vida e para a sua vida, pois todos os dias nós fazemos escolhas. Por exemplo, o que você vai comer no café da manhã, ou se você vai realmente tomar o café da manhã. São escolhas, né? Às vezes você pode dizer, tem alguém que não tem essa oportunidade, mas ele tem a escolha de se contentar com aquilo ou não se contentar, ele sempre vai ter uma escolha ali a fazer. Ele tem uma certa linha, né, quando ele trabalha esses 10 discursos. Qual é a linha do que ele trabalha? Em primeiro lugar, ele tem uma linha que vai mostrar sempre a lógica das coisas. Você faz de um jeito, você opta por uma coisa, as suas consequências são essas, o final é esse. Então, é início, meio e fim. Então, ele mostra 2 caminhos, que é o que nós também temos. Você pode escolher a sabedoria, e você vai ter aí uma vida de integridade e vai alcançar o sucesso no final. Ou você pode ter uma vida que não tem temor algum ao Senhor, né? Uma vida que vive na impiedade, na maldade. Você vai ter como consequência dessa vida, não vai ser a integridade, mas vai ser justamente o orgulho, o egoísmo, e o final é a vergonha, a morte, enfim, essa é a ideia. Então, são sempre 2 caminhos com 2 consequências e 2 finais, né? Então, perceba isso. E Salomão não diz, filho, vá por aqui, ele sempre diz, ouça-me. Ou seja, eu vou mostrar a você os 2 caminhos. Você tem esse caminho, a consequência é essa e o final é esse. E você tem esse outro caminho, a consequência é essa e o final é esse. O que ele está mostrando para ele é, você agora escolhe. Observando tudo isso que eu te falei, qual é a melhor opção para você? Então, é justamente essa ideia desses 10 discursos. E é também o que acontece com a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra como o mundo é realmente, nos mostra quais são os padrões que nós temos que viver. E aí fala para você fazer uma escolha. Você quer viver como o restante do mundo vive ou você quer viver o padrão divino? Lembre-se, você ainda está no mundo. Você não foi abduzido desse mundo, se essa palavra que a gente poderia usar, né? Enfim, o que ele nos mostra aqui é que essa introdução vai dar um caminho para todo o livro de Provérbios. É um pai ensinando o seu filho, através de algumas lições que ele aprendeu de seu pai, mas ainda acima disso, da sabedoria que Deus o deu. E você que é pai, está me ouvindo, com certeza você também tem esses desafios. Você não pode sempre escolher pelo seu filho. Chega o momento dele escolher. E seus pais nem sempre poderão escolher por você. Chega um momento em que você terá que escolher, se você é filho e está me ouvindo. Então, é preciso aprender a tomar decisões acertadas. É claro que nem sempre isso é garantia, né? Nem sempre vamos conseguir. E nós vamos perceber isso muito mais nos estudos seguintes. Mas o mais importante aqui é que você entenda que você tem escolhas e, ao fazê-las, você escolhe o caminho que quer, mas nem sempre pode escolher as consequências. Então, pense bastante nisso. A vida é muito prática. Não temos tempo para ficar apenas no papel. Isso é o que você deve levar para a vida. Eu tenho aqui algumas perguntas bem interessantes para você. E penso que você pode utilizar ela para, talvez, iluminar um pouco essa trajetória que você tem que trilhar, essa sua jornada. Quer seja você um jovem ou não, embora o livro esteja se endereçando também aos jovens, ele fala muito isso nos objetivos, né? Para dar aos jovens essa possibilidade. A pergunta é bem simples. Eu vou colocar aqui na tela para que você tenha acesso, e você também que está nos assistindo através do YouTube, embora a gente não vai discutir lá aqui por conta do nosso tempo, né? Mas você vai poder fazê-la em outro tempo. Se você fosse escrever a sua história, como ficaria a introdução dela, hein? Qual seria o contexto, o tema, a justificativa, ou seja, o porquê que você está vivendo, o objetivo, ou seja, aonde você quer chegar, qual a metodologia, como que você vai chegar lá, né? Quais são as suas referências de vida
qual é o grande problema que tem a sua vida e, é claro, qual a expectativa do final? Como você acha que vai chegar ao fim? E qual a estrutura disso? Quais são os grandes momentos que te desafiaram na vida? Essa é a pergunta, apenas uma pergunta que acaba desencadeando várias outras, né? E também é um momento para você refletir sobre a sua vida. Mas é claro que eu não podia encerrar essa nossa aula sem antes fazer a teologia bíblica, ou seja, apontar para a centralidade da história maior, né? Como esse texto aponta para Jesus? Por que isso? Porque a grande história, queridos, também está alinhado com a nossa segunda pergunta, qual é a conexão dele com a grande história, e como ficou a história de Jesus na perspectiva de Provérbios, né? Vamos ver isso. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar um pouco. Então, como é que esse texto está relacionado com Jesus Cristo e como que ele está relacionado com a grande história? Bem, a grande história, sem dúvida, ela vai sempre mostrar e culminar em Cristo. O Antigo Testamento está apontando para Jesus, dizendo que ele vai vir. O Novo Testamento está explicando Jesus, dizendo ele veio e vai voltar um dia para buscar aqueles que são dele. Então, perceba aqui que não há um texto sequer na Bíblia que você vai lê-lo sem condições de apontar para Jesus. Todos eles você vai ter essa condição, tá? E como é que esse texto que nós lemos pode, então, nos mostrar Jesus? Bem, em primeiro lugar, nós temos uma questão, problema, que é a respeito do pecado. Né? O pecado nos traz um desvio de caráter. E não só para o filho de Salomão, mas para todos nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como seus filhos, mas, infelizmente, por conta do pecado, nós perdemos essa condição. Então, como esse texto aponta para Jesus? Mostrando a minha fragilidade de caráter, mostrando que eu sou pecador, mostrando que eu tenho muito que melhorar ainda. E não apenas isso, mas também me mostra que existe um padrão moral. E sabe quem é que viveu nessa terra e mostrou esse padrão moral? É ele mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão moral e a Bíblia é clara ao dizer isso. Como assim? Olha, vocês devem crescer até a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Sim, ele é o varão perfeito. Mas mais do que isso, Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus. Nós vamos falar sobre isso mais lá na nossa conclusão, mas eu quero aqui agora fazer um paralelo entre a proposta que eu te fiz de você fazer a introdução da sua vida com a de Jesus Cristo. Eu poderia fazer da minha, mas eu acho que eu não seria um padrão para você, mas Jesus Cristo é. Então vamos lá. Embora eu queira muito ser um padrão, a gente ainda está longe disso. Há muito que melhorar na minha vida. Bem, Jesus Cristo, a gente já entendeu aqui que é o Filho perfeito de Deus, mas note, ele também crescia em sabedoria quando aqui na terra esteve. Lucas 2,52 mostra isso. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não era apenas o crescimento diante de Deus. Quando nós mudamos o nosso caráter, é também perceptível diante dos homens. Tá? Então, Cristo ia crescendo, ia trazendo maturidade para ele de vida, e é assim que a sabedoria faz. Quanto mais você vai ganhando essa vida prática do que fazer, as decisões que você toma, você vai crescendo em sabedoria. Então, esse texto está conversando com a história de Jesus o tempo todo. Bem, mas vamos ver quais são, então, as justificativas, o objetivo, na metodologia de Jesus, como é que ele viveu essa introdução de vida. Vamos lá. Bem, há um texto que nos ajuda a entender melhor isso. João 17, de 1 a 11, diz assim, ó. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho também glorifique a ti. E aqui nós temos um objetivo. Qual é o objetivo de Jesus? Qual é o local ou aonde ele quer chegar? Ele quer que Deus seja glorificado. Ou seja, glorifica-te através de mim. Olha a ideia de Jesus. Ele quer que a vida dele glorifique o seu Pai. Perceba que essa é a ideia de quando fomos criados, viver para a glória de Deus. Como é que temos vivido hoje? Então, a história de Jesus tem um objetivo, nós percebemos isso. E aí ele continua o texto dizendo, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que o enviaste.
Eu glorifico-te na terra, olha mais uma vez o senso de tarefa, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ou seja, a maneira dele chegar lá é cumprir a tarefa que Deus o deu, é a metodologia dele. Como é que ele vai glorificar a Deus? Ele precisa cumprir a tarefa, que não era fácil, você sabe. Morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, isso não é uma tarefa fácil para ninguém, tá? Então, morrer sendo inocente, condenado pelo pecado de outros, isso é uma tarefa extremamente árdua, não pense que é fácil. Já não é fácil assumirmos as nossas culpas, que dirás dos outros? Ah, queridos, perceba a tarefa de Cristo e a sua metodologia. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestarei o teu nome aos homens. Olha só, como ele mostra a metodologia, manifestarei teu nome aos homens. Como eu vou glorificar Deus? Manifesta o nome dele aos homens. Que no mundo me destes, eram teus e nos destes. Ele está ganhando discípulos, é uma maneira também de manifestar a glória de Deus. Ele está multiplicando isso através de outras vidas que ele impactou. Guardarem a tua palavra, ou seja, ele está utilizando isso como metodologia. Se ele está ensinando alguém a guardar, muito provavelmente é porque ele o faz. Ele está orando no momento desse texto, então ele também faz a oração como metodologia. Ele prega para manifestar aos homens esse reino de Deus. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecimento que saem de ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e vou para ti. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu vou cumprir a minha tarefa. É importante que você note essa ideia. Jesus Cristo quer chegar lá, ele tem um objetivo e ele quer chegar lá, ele vai sim querer concluir a sua tarefa. Nós também precisamos ter uma questão, problema. Você pode dizer, Jesus não tinha pecados. Isso não é sinal de que ele não tinha problemas, tá? Pelo contrário, penso que Jesus, em sua caminhada, teve alguns problemas bem sérios. Vamos lá. Questão, problema. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, queridos, uma questão, problema aqui. Será que o sofrimento e as dificuldades da vida são motivos para perder o objetivo que temos ou modificá-los? Não, queridos, não deve ser. Pelo menos não foi assim com Jesus. Vamos ver se foi ou se não foi. Qual é a hipótese, então, para essa questão, problema? Os sofrimentos devem me afastar? A vida que eu tenho, mesmo não sendo a que eu queria, deve ser um motivo para me afastar do objetivo principal de glorificar a Deus? A hipótese. A hipótese eu tirei também de um texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Vamos olhar a hipótese de como é a expectativa do final da vida de Cristo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe que ele cumpre a sua missão, que ele quer a glória de Deus Pai e ele a atinge, mas que para isso suas metodologias são um tanto quanto desafiadoras? Olha o que o texto falou. Achou-se ele em forma de homem e ele foi humilhado, ele humilhou-se. Ser humilhado para alcançar um objetivo? Ele foi obediente, ser obediente para alcançar um objetivo, e foi obediente até a morte. Morrer, e talvez esses sejam os nossos desafios hoje. Será que essa dificuldade deve me afastar do objetivo maior de vida? Bem, e agora nós vamos finalizar essa perspectiva de Jesus. Eu quero colocar aqui na tela para você a nossa conclusão, tá? Perceba comigo e vê se você também não entende dessa forma. Olhe como está proposto aí.
o Filho de Deus tornou-se homem, para que homens se tornassem filhos de Deus. Perceba que essa frase não é minha, eu nem me recordo onde li, eu coloquei até entre aspas aí justamente por isso, mas salvo engano deve ser do C.S. Lewis ou algumas dessas fontes que geralmente costumo ler. Ao perceber que o Filho de Deus se tornou homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus, irmãos, a gente percebe aqui que há um polimento no nosso caráter através da cruz de Cristo. Se tornar filho de Deus, isso é magnífico. Essa filiação é importantíssima para Jesus, e é aí que a história está toda conectada. Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus. Jesus Cristo é o filho que Salomão ansiava que ele se tornasse, o filho dele se tornasse alguém realmente que usa a sabedoria para atingir os objetivos maiores de sua vida. Qual é a ilustração que eu tenho aqui sobre essa abordagem de Jesus? Jesus é tentado no deserto. E você percebeu uma coisa na tentação de Jesus? O diabo, embora ofereça muitas coisas a ele, o que o diabo quer atingir é o caráter de Jesus e a identidade dele como filho. A primeira coisa que ele diz para Jesus é: se tu és o filho de Deus. Ele quer atingir bruscamente a filiação de Jesus e botar a dúvida na mente dele: você realmente é filho de Deus? Mas é interessante que depois que ele vence a tentação no deserto, ele é levado para ser batizado ali. E você percebe o batismo dele, onde não há dúvidas de que ele é filho de Deus. Quando você percebe que no batismo dele a filiação é confirmada. Ao perceber o batismo de Jesus, o Espírito Santo, que aparece em forma de pomba, diz uma frase esplêndida: tu és o meu filho amado em quem me compraz. É por isso que o diabo queria colocar essa dúvida no coração de Jesus. Após essa afirmação, não pode haver dúvidas de que ele é filho de Deus. Quando você percebe esses dois textos, a tentação e o batismo dele, você percebe essa conexão. É preciso que você perceba que muitas vezes o inimigo também quer atacar a nossa filiação, e o livro de Provérbios nos ajuda a ser um filho melhor para o nosso Deus também, aprendendo a tomar decisões mais prudentes de maneira que vai agradar a Ele com a nossa vida. Então fica aí a grande ideia de todo esse texto que nós lemos. Siga o exemplo de Cristo, o Filho perfeito de Deus, e seja feito filho de Deus. Você também. Você é filho de Deus, querido. Não deixe que nenhum atrapalho ou dificuldade e que nenhuma cilada do inimigo tire isso da sua mente. E agora vocês seguem aí com o mediador, que vai levar vocês a realizarem a tarefa proposta de escreverem a sua introdução de vida. E o meu desejo é que você sempre se enxergue como filho de Deus. E quando você perceber isso e não deixar que nada mude isso, o seu estilo de vida vai ser totalmente diferente. Ao olhar o Pai que você tem, o amor que Ele sente e tudo que Ele fez por você, sem dúvida, você vai querer caminhar com muito mais sabedoria, entendendo que essa sabedoria é um presente que Ele dá a todos os filhos que pedem. Deus te abençoe, querido, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.